Hoje eu quero falar de um assunto que as igrejas não falam sobre isso, não instruem sobre isso, e que é uma das coisas que mais hoje acontece dentro da igreja, é o religioso, a pessoa religiosa. A pessoa que vai na igreja para saber da vida dos outros, para saber quem traiu, para saber que o fulano foi destituído de tal cargo dentro da igreja, né? Que nem deveria existir isso, né? Então, isso é uma dos maiores riscos dentro da igreja, é o religioso. Porque o religioso, ele não está empenhado com a responsabilidade, com o comprometimento com o evangelho, com a salvação, com a renúncia, né? Com o perdão, com a alma. Ele não está. O religioso, ele não está a favor da verdade. Porque um dia eu perguntei para uma pessoa de 37 anos, filho de pais fanáticos. Eu já olhei para aquela família e eu já percebi. Então, um dia eu estava falando sobre iniquidade, aí ele pegou e me falou assim, mas o que é isso? Eu falei para ele, ué, mas você não é um cara que vive 24 horas dentro da igreja, nasceu no berço evangélico, cresceu com os pais evangélicos, dentro da igreja, e você não sabe o que é iniquidade. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Aí eu fui pro evangelho, fui estudar a palavra de Deus e realmente, muitas pessoas hoje, elas apenas são religiosas. Ela quer status, poder, influência, né? Dentro da igreja, tá? Dentro da igreja, status, poder, influência. Não está conectado com o evangelho. Não com o evangelho, mas com o ego, com si mesmo, porque tudo fora de Deus é humano. Então, se eu estou na igreja em benefício próprio, eu não estou no reino. O reino é Deus. O reino é o que a gente faz em prol de Deus, do evangelho. Não é aquilo que eu faço em prol de mim, entendeu? Do que eu desejo, do que eu quero. Então, tem muita gente trabalhando dentro da igreja, mas não está espiritualmente conectado com o reino de Deus. Muito. Isso é muito triste, porque tem pessoas muito cegas que não conseguem ver. Eu fui uma cega. Eu fui uma pessoa cega. Eu já fui uma pessoa cega dentro da igreja, que acreditava friamente que quem estava dentro da igreja eram pessoas boas, de coração bons, mas Deus foi me mostrando, foi colocando pessoas na minha frente, na minha vida, e falando para mim, olha, tá vendo esse aqui, ó, dentro da igreja tem lobo, muitos lobos, que lá fora, é mais fácil aquele que tá lá fora se salvar do que o lobo que tá dentro da igreja. Ele sabe, ele tem consciência, mas a mente dele é selada. Satanás já dominou muitas mentes e elas não vão espiritualmente se conectar com Deus. Infelizmente, o demônio está no meio do povo, está no meio da igreja. O que vai nos livrar disso, o que vai nos proteger disso é o discernimento. É o discernimento de espírito. E o discernimento de espírito só é dado para quem busca conhecimento de Deus, para quem busca revelação de Deus. Você bate, você busca, você bate, você acessa. Se você não busca conhecimento, porque as coisas de Deus é revelada, você não vai saber das coisas de Deus naturalmente. Nossa, pá, na minha cabeça, nossa, entendi. Não, você tem que buscar, você tem que ter interesse, porque o Espírito conecta a nossa alma, tem que fundir com o nosso espírito pra gente conectar a Deus, pra Deus falar com a gente, pra Deus revelar as coisas pra gente. Então as pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão só de corpo presente. A mente dela não está conectada. Os desejos do coração dela não é o reino, não é o reino. Então, cada vez está mais difícil o ser humano estar dentro da igreja. Porque a igreja está cheia de pessoas que não estão conectadas.
com Cristo. Não está. Infelizmente. Mas os que sobreviverão dentro da igreja são esses que têm discernimento espiritual. Porque ele vai lá, ele vai discernir, ele vai receber aquilo que é de Deus, não aquilo que é do inimigo. Porque tem muitas coisas do inimigo acontecendo dentro da igreja. Aí muita gente vai falar assim, eu não me importo com o que os outros vão falar. Eu me importo com o conhecimento, com o discernimento buscado através da palavra de Deus. Eu não me importo que os outros falem de mim, ou porque quem não tá em Cristo, não tá em conexão, não está no reino, é loucura mesmo, a própria Bíblia fala. Então eu não me importo com isso, com julgamento, que alguém vai concordar, vai discordar, isso para mim é irrelevante. Então, quem realmente quer ter um relacionamento com Deus, ela tem que buscar discernimento. Ela tem que buscar discernimento. Ela tem que estudar a palavra de Deus. E eu não estou falando como que fala, da igreja em si, do local, do empreendimento. Eu estou falando de igreja, ser humano, entendeu? Ser humano. O ser humano que está lá, que vai lá, né, tem uma comunhão com Deus, mas não é uma comunhão com Deus. Muitos estão completamente cegos. Então, isso é muito triste, porque hoje em dia a tecnologia está aí para ajudar, para atrapalhar, o conhecimento está na nossa mão, entendeu? Mas tem que ter o Espírito habitando em você para você escolher as coisas de Deus, porque muitos não escolherão as coisas de Deus. E tudo bem, né? É o tempo dele. Mas assim, tem que ter muito discernimento hoje dentro da igreja. Eu acho que tem que ter discernimento mais dentro da igreja do que fora da igreja, para não ser enganado por quem é simples, quem não tem maldade. Esses são os maiores atacados, decepcionados dentro da igreja, entendeu? Eu já vi muita gente deixar a igreja porque aconteceu isso e aquilo. Por quê? Porque não tem um discernimento. Não tem um discernimento, entendeu? São pessoas boas de coração, não são pessoas ruins, não. Mas não tem um discernimento espiritual. O discernimento espiritual é uma ferramenta que Deus deixou pra gente não ser enganado, entendeu? Pra gente não ser passado para trás, pra gente não dar lugar pro inimigo na nossa vida, pra gente enxergar que tanto faz no mundo, como as pessoas da igreja falam, ai, o pessoal lá do mundo eu não tenho nem contato. O pessoal do mundo pode ser muito mais limpo, coração muito mais puro do que aquele que está dentro da igreja. Então, o que diz respeito a nós é aqui, ó, aqui dentro. É a intenção que Deus sabe, que Deus conhece a intenção do nosso coração. Pode ter um coração torto dentro e pode ter um coração limpo lá fora. Questão de discernimento.